Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 17 de março de 2021 e nesse vídeo eu quero dividir uma informação com vocês, que é esta, que está aqui no site do Estadão, informação publicada hoje, dia 17 de março de 2021. E essa notícia eu trago para vocês porque faz parte das teses que eu venho trazendo aqui no canal, que corroboram que a Rússia, liderada pelo atual presidente Vladimir Putin, ela conspira principalmente com o mundo ocidental, principalmente com os Estados Unidos, Então eu venho mostrando algumas teses para vocês, algumas evidências, e nesse vídeo eu quero apresentar mais evidências, muito mais evidências junto com essa informação de que a Rússia, o governo russo, há mais de um século, ou seja, mais de 100 anos, lá desde 1897, através da grande farsa literária formalizada pela polícia secreta da antiga União Soviética, dos czares da antiga União Soviética, que criaram a farsa literária que se chama Os Protocolos dos Sábios de Sião e que posteriormente foi utilizado para a criação e elaboração do governo nazista, Então engana-se quem acredita que o nazismo foi elaborado pelo Adolf Hitler. Não, todas as ideias que foram que culminaram na elaboração, no surgimento, digamos assim, e na elevação do governo nazista, foram ideias que foram construídas na antiga União Soviética, que hoje nós conhecemos como Rússia. E essas ideias que estão lá, nessa grande farsa que se chama Os Protocolos dos Sábios de Sião, ela ainda é utilizada em grande escala pelo governo da Rússia, pelo então presidente Vladimir Putin. Hoje nós conhecemos isso como fake news, como desinformação, e eu confesso, eu já caí em muitas desinformações, inclusive propaguei várias dessas informações aqui no canal, mas é aquela história, conhecimento é poder, Infelizmente a gente acaba conhecendo a verdade, a gente tem que passar essa informação para frente, assim como o presidente, o atual presidente dos Estados Unidos, que conhece muito bem o atual governo, conhece muito bem o presidente Vladimir Putin, e vamos analisar aqui o que ele vai fazer, porque ele está prometendo fazer alguma coisa contra o governo russo, contra o Vladimir Putin, porque ele atrapalhou as eleições, tentou atrapalhar as eleições do ano passado, Vários relatórios aí divulgados pelo FBI indicam que o governo do Vladimir Putin interferiu nas eleições dos Estados Unidos. E óbvio, já que nós temos aqui no Brasil um presidente que se chama Jair Bolsonaro, que até então apoiava o ex-presidente Donald Trump, a gente cai na realidade de que o Bolsonaro também, acredito eu, certo? Isso é uma ideia minha, acredito exatamente nisso, porque se o Trump foi apoiado mascaradamente, toda aquela palhaçada que ele fazia, que ele fez contra a Rússia, que ele fez contra a China, na verdade tudo aquilo lá era pura encenação, aquilo é um puro teatro, assim como faz o Jair Bolsonaro, Por quê? Se a Rússia interferiu e ajudou o Donald Trump, é óbvio que a Rússia também ajuda e está interferindo no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro. Certo? Se a gente parar para analisar em relação aos BRICS, a gente vê o Bolsonaro, existe alguma briguinha com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin?
entre o Bolsonaro e o Putin? Eu não vejo. Pelo contrário, né? Existem informações aí de bons laços entre os dois, entre o Bolsonaro e o Vladimir Putin. Então isso mostra para mim, ou seja, a máscara do Bolsonaro está caindo. Para mim o Bolsonaro já acabou. Só as pessoas que não conseguem enxergar em relação a tantas conspirações produzidas pela União Soviética, porque não mudou nada, só mudou a bandeira. Né? A Rússia mudou lá, colocou as cores azul, branco e vermelho para tentar fazer um país, digamos assim, mais europeu, ficar com uma cara, né, de país como se fosse da Europa, mas continua sendo e atuando no mundo, hoje favorecido grandiosamente pela tecnologia, né, através das redes sociais, e continua disseminando desinformações dentro do que criou em 1897, que é a farsa dos protocolos do Sábio de Sião. Tá? Se você tem dúvidas a respeito disso, você pode pesquisar a respeito deste livro. Inclusive aqui no Brasil, ele foi publicado pelo Gustavo Barroso. E inclusive existem pastores que acredito eu que são financiados pela Rússia, né, por este atual governo, para disseminar inclusive essa farsa literária como se fosse uma verdade, certo? E isso é um grande perigo, porque entra na cabeça das pessoas e para sair é realmente muito complicado. E a Alemanha da Segunda Guerra Mundial é a prova, né, de que essas mentiras que foram inventadas e continuam a ser espalhadas pela Rússia no mundo inteiro, elas realmente entram na cabeça como um verme. E a coisa mais difícil é tirar esse verme da cabeça. Ou seja, a coisa mais difícil é tirar, né, as ideias que existem nesse livro, que na minha opinião são regras de desinformações, são táticas, né, são táticas de mentiras, e que infelizmente acaba enganando muita gente. Eu separei esse link aqui, que está na Super Interessante, vou deixar na descrição do vídeo, para você entender um pouco, né, para que as pessoas possam entender um pouco, se você acredita, se você propaga esses tipos de mentiras, que tipos de mentiras estão relacionadas a essas teorias da conspiração, né, os protocolos do Sábio de Sião. Hoje, uma das grandes propagações dessa teoria da conspiração, que está vinculada aos protocolos do Sábio de Sião, a farsa, né, é o ataque que a Rússia faz aos maçons. Certo? Vocês podem ver lá a própria Venezuela, os maçons praticamente foram expulsos da Venezuela. Se vocês pegarem os Estados Unidos, né, a França, os principais países de primeiro mundo, foram elaborados, né, dentro da democracia, foram construídos, foram levantados pelos próprios maçons. E a Rússia, tanto a Rússia, quanto a China, quanto o Irã, né, e vários outros países, a Turquia também, eles odeiam os maçons. Porque são países, são ideologias, a Coreia do Norte também, certo? Odeiam os maçons porque eles querem uma implementação de poder. E a Rússia, ela quer uma implementação de poder no mundo, ela quer dominar o mundo. Por isso que hoje existe a teoria da tal nova ordem mundial. Existe muita conspiração, né? Muita desinformação a este nome, que é grandiosamente propagado aqui no YouTube, principalmente no YouTube, e aí depois vem o Facebook, o WhatsApp, em cima dessa história da nova ordem mundial, certo? E a principal conspiração, a principal desinformação que a Rússia inventou em cima disso, é que a nova ordem mundial está sendo liderada pelos Estados Unidos, por Israel, pela França. Olha só, a mesma ideia que foi construída e que ajudou
né, a erguer o governo nazista, é a mesma ideia que está sendo propagada em cima dessa teoria, porque não é só essa teoria da tal nova ordem mundial, né? A de que os Estados Unidos quer dominar o mundo junto com Israel, é a mesma situação que ocorreu na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma conspiração que foi criada pela Rússia, pela antiga União Soviética, certo? Então essa informação aqui, ó, ela é extremamente importante porque nos ajuda a somar um número maior de evidências de que isso está acontecendo cada vez com maior frequência. E aí a gente nota, por exemplo, o Jair Bolsonaro e o Donald Trump atacando a imprensa, né, rotulando a imprensa, não de agora, já de uns bons tempos lá atrás, porque isso é uma regra. Porque se sabe, eles sabem, né, e a Rússia também sabe, que a imprensa livre e democrática vai trazer as informações dessas desinformações, destas teorias da conspiração para a sociedade e esclarecer essas desinformações criadas por agentes russos, né? Por exemplo, vamos pegar um opositor, o opositor do Vladimir Putin, o Alexei Navalny. O que aconteceu com ele? Ele foi envenenado. Por quem? Pelo próprio governo russo. É assim que funciona a Rússia há mais de um século, há mais de 100 anos, conspirando, né, e intimidando todos aqueles que são seus oponentes. Olha só, a mesma história que acontece no atual governo do Bolsonaro, porque qualquer pessoa que se levanta contra o Bolsonaro, né, contra este governo do Bolsonaro, vai ser rotulado do quê? De esquerdista, de comunista. Não é verdade? Então todas as pessoas que estão abrindo seus olhos para o atual governo Bolsonaro está sendo intimidado, está sendo acusado, ou seja, é praticamente um crime, né? Você se torna um criminoso a partir do momento que você se torna um opositor do governo do Jair Bolsonaro. Assim também o mesmo aconteceu contra o do Donald Trump. Todo mundo que era opositor e se tornava opositor do Donald Trump se tornava um criminoso. Ou seja, você ser ser de esquerda é um crime. É praticamente ser como um nazista, é um crime. Então olha só o nível, né, de ideologia que está sendo implementada na sociedade, e a sociedade está comprando essas ideias. Por isso que é necessário ver mais a imprensa livre, voltada a esse tipo de informação, porque a imprensa vai mostrar, né, essas desinformações que estão sendo geradas pela Rússia e também pela China, porque a intenção deles é dominar o mundo há muito tempo, não é de hoje. Certo? Então, olha só essa informação com o opositor do Vladimir Putin. Inteligência russa revela que Navalny foi envenenado pelas roupas íntimas. O opositor russo Alexei Navalny, alvo de ataque do governo de Vladimir Putin em agosto do ano passado, em 2020, enganou o agente de segurança para obter detalhes de operação. Em um telefonema com o líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, divulgado na segunda-feira, dia 21, isso foi do ano passado, tá? Um agente da inteligência russa admitiu tê-lo envenenado em agosto, plantando o agente nervoso letal Novichok em suas cuecas. Assim que funciona o governo russo, né? Ou o governo soviético há mais de 100 anos. Então o que Biden vai fazer? Ele conhece muito bem, segundo ele, conhece muito bem, porque já foi assessor
de relações exteriores, né, no governo do Barack Obama. Então é uma pessoa que tem muito conhecimento, conhece muitos políticos de vários países, certo? E ao contrário do que esses paranoicos, né, esses teóricos da conspiração dizem a respeito do Joe Biden, é totalmente mentiroso, né? Ele está tentando promover a verdadeira democracia lá nos Estados Unidos, diferentemente do Donald Trump, que queria o contrário. Na mesma situação está o Jair Bolsonaro. Ele não quer nada de democracia aqui no Brasil. O projeto do Bolsonaro é um projeto de autoritarismo, é um projeto de poder, né? E todo aquele que se levanta contra ele, todos aqueles que abrem os olhos para as suas mentiras, que são grandiosas, se tornam o quê? Se tornam opositores, se tornam comunistas, entre aspas, né? Então você ser contra o Bolsonaro, você automaticamente se torna um comunista, mesmo não sendo. Mesmo nem sabendo o que é comunismo, você acaba se tornando um comunista. Olha só o nível de boçalidade que é este governo, né? Ambos os governos, tanto de Trump como do Bolsonaro. Biden diz que Putin é assassino e pagará preço por interferir na eleição dos Estados Unidos. Em entrevista à rede de televisão, o presidente dos Estados Unidos afirmou que consequências serão vistas em breve. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nessa quarta-feira, dia 17, que o presidente russo Vladimir Putin enfrentará consequências por ter autorizado esforços para prejudicar a campanha dele e apoiar a reeleição de Donald Trump, com a disseminação de desinformação. Certo? Aqui eu bato na mesma tecla, a mesma tese. Por quê? Por que eles massacram bastante a mídia? Né? Por que eles não querem dar entrevista para a mídia? Porque eles querem criar a ideia na cabeça das pessoas que a mídia promove mentiras. E quando a mídia vai mostrar, né, ou mostra a verdade destas desinformações propagadas por ambos, tanto no governo do Donald Trump e do Jair Bolsonaro, automaticamente as pessoas vão rotulá-las de quê? De mentirosas. Sendo que, na verdade, é o contrário. Os verdadeiros mentirosos e desinformantes são os dois, né? E aqui eu concordo 100% com o Joe Biden. Alguma coisa tem que ser feita contra este governo do Vladimir Putin, porque muitas desinformações são financiadas contra o Ocidente, principalmente contra os Estados Unidos, contra o Brasil. A Venezuela é prova disso. Essas teorias da conspiração na Venezuela, elas já foram implementadas há muitos anos. E quem está no controle da Venezuela hoje? Responde para mim. É a Rússia. Não é a Venezuela. Não é o Maduro que está lá. É a Rússia quem está controlando, né, com o, entre aspas, o tal do apoio. Basta você ver os aviões, os helicópteros, vários instrumentos de armamento bélico. São de onde? Principalmente, quase que em 100% todos eles são russos, com o chamado tal apoio da Rússia, certo? Então, Venezuela é um país que o povo brasileiro tem que ficar esperto, porque o Bolsonaro, ele tem apoio da Rússia, certo? O Brasil está dentro do BRICS. Quem criou esse BRICS não foi lá no governo do PT? O Brasil continua dentro do BRICS. E o Bolsonaro está dentro dele. Mas aí você vê o Bolsonaro criticando a China. Mas você vê o Bolsonaro criticando a Rússia? Você vê o Bolsonaro criticando o Vladimir Putin? É o tal do bolsopetismo. Engana-se que engana-se quem acredita que o Bolsonaro é de direita. Engana-se quem acredita que o Bolsonaro é conservador.
é um mentiroso, é um falso. Assim como traiu muita gente, vai trair, vai continuar traindo muita gente ainda, inclusive o povo brasileiro. Não fez nada pelo povo brasileiro, certo? Pelo contrário, está prejudicando a economia do Brasil, na contramão do que muitos governadores estão fazendo, né? E criando esse conflito há muito tempo. Quer dizer, a situação no Brasil decorrente da pandemia era para estar muito melhor do que nós estamos enfrentando hoje, por conta da boçalidade, né, do presidente da República, assim como também do Donald Trump. Eles têm a mesma ideia, porque eles propagam desinformação proveniente da Rússia. Ora, pessoal, aqui nós vamos ver, nessa matéria aqui, nós vamos ver que a inteligência dos Estados Unidos, ela identificou exatamente isso, que a Rússia interferiu nas eleições dos Estados Unidos, apoiando quem? Donald Trump, certo? Isso é um relatório de inteligência de policial, né? Da maior inteligência, uma das maiores inteligências de respeito que existe no mundo. E aí os teóricos da conspiração, que estão ao lado desses dois boçais, né, dizem o quê? Ah, não, isso é tudo uma mentira. Eles estão inventando isso para derrubar o presidente Jair Bolsonaro, como derrubaram o Donald Trump. Isso é tudo uma invenção. Quer dizer que os policiais falsificaram um relatório, né? Então quer dizer que eles falsificaram um relatório contra o governo russo, contra o Vladimir Putin. Ora, pessoal, uma das regras que existe neste livro, que se chama Farsa dos Protocolos do Sábio de Sião, é justamente falsificar relatórios, falsificar documentos. Isso o nazismo fez muito bem. Isso a União Soviética sabe fazer muito bem. Tanto é que tem alguns casos ufológicos aí, né, nessa questão de ufologia, que foram falsificados em algumas décadas aí no passado. Então é preciso tomar muito cuidado com esses tais documentos. Descobriram tais documentos. E para provar tais documentos, né, tais arquivos. Dando seguimento aqui. Então, dando seguimento aqui, abre o aspas. São frases Isso é uma frase do Joe Biden. Ele vai pagar o preço, disse Biden em entrevista à ABC News nesta quarta-feira. Questionado sobre quais seriam as consequências, respondeu: "Você verá em breve." Biden disse que conhece Putin relativamente bem e que há lugares em que é interessante das duas nações trabalhar juntos, como no caso de acordos nucleares. Porém, questionado sobre se achava que Putin era um assassino, respondeu: "Sim, acredito. Acredito juntamente com o Joe Biden. Acredito também que Putin é um assassino, conspirador e propagador de desinformação, atuando em cima da farsa dos protocolos do Sábio de Sião." A coisa mais importante ao lidar com líderes estrangeiros, e tenho interagido com muitos em minha carreira, e conhecer o outro. Antes de ser presidente dos Estados Unidos, Biden foi presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado e vice-presidente durante a gestão de Barack Obama de 2009 a 2017. Aqui está 2009 e 2017. Seguindo, um relatório de inteligência dos Estados Unidos divulgado na terça-feira reforçou a longa lista de alegações de que Putin estava por trás da interferência russa nas eleições para disseminar informações falsas, prejudicar as instituições americanas e beneficiar Trump, o candidato
derrotado. A Rússia disse que as acusações são infundadas. É muito óbvio, né, pessoal? Vocês acreditam mesmo que um criminoso vai falar a verdade do que aprontou? Não, fui eu que roubei, sim. Não, não, fui eu que matei, sim. Ele vai lá, mata, não. Fui eu que matei. Não. É claro que vai falar isso, né? A Rússia disse que as acusações são infundadas. De acordo com o documento, Putin autorizou operações de influência destinadas a prejudicar a candidatura do presidente Biden e do Partido Democrata, apoiando o ex-presidente Trump, minando a confiança pública no processo eleitoral e exacerbando as divisões sociopolíticas nos Estados Unidos. O relatório do FBI, disse que Putin sabia e provavelmente dirigiu os esforços de interferência eleitoral. Avaliamos que os líderes russos preferiram que o ex-presidente Trump ganhasse a reeleição, apesar de perceber algumas das políticas de seu governo como anti-Rússia. Temos grande confiança nesta avaliação, afirmou o relatório. Tanto é que a gente viu, né, muitas desinformações de que o próprio Trump, o próprio presidente dos Estados Unidos, estava acusando aí de fraude nas eleições. Olha só o absurdo, né? E o Bolsonaro aqui na mesma linha. Outra questão que a gente tem que observar, né? A fraude nas eleições. Bom, se lá nos Estados Unidos é de papel, o Donald Trump acusou de fraude. Aqui no Brasil, as eleições são através do voto eletrônico. Então, o Bolsonaro acusa de fraude. Então, olha só a loucura desses teóricos da conspiração, desses presidentes, né? Nos Estados Unidos é de papel e ela foi fraudada. Aqui no Brasil, ela é eletrônica e foi fraudada. Beleza, aonde estão as provas? Só para vocês entenderem como esse pessoal aí da teoria da conspiração, né, que provavelmente, assim como mostra, né, as informações desse relatório do FBI, de que o governo russo interferiu nos Estados Unidos e provavelmente, né, pessoal, está interferindo aqui no Brasil, principalmente pelo fato de que o Brasil está dentro do BRICS e tem como a Rússia, né, um desses 5 países que está aqui. E a gente não vê o Bolsonaro falando nada, nenhuma besteira. Pelo contrário, né? São até amiguinhos, segundo algumas informações que tem aí entre Bolsonaro e Rússia. Então é assim, Bolsonaro, diante dessas informações, também é financiado pela Rússia. O governo do Bolsonaro também é financiado pelo governo de Vladimir Putin. Se o Trump o Bolsonaro também é financiado. Concordam? Não faria sentido do Bolsonaro apoiar o Donald Trump, que é apoiado pela Rússia, sempre foi apoiado pela Rússia, tentou interferir nas eleições americanas para que ele permanecesse e ganhasse a eleição, e o Bolsonaro apoiando, tanto o Bolsonaro apoiando o Donald Trump e o Donald Trump apoiando o governo do Bolsonaro. É óbvio que o governo russo também apoia o governo do Bolsonaro. Tá na cara. Então a máscara do Bolsonaro em relação a isso está caindo. O governo do Bolsonaro é mentiroso e está caindo. Olha só, mais uma evidência, né, diante dessas teorias da conspiração que são desenvolvidas pela Rússia, pela União Soviética há mais de um século. Rússia faz campanha para minar confiança na vacina da Pfizer. Inteligência russa usa sites que espalham desinformação, afirmam autoridades americanas. Outro instrumento para evidenciar essa atitude de desinformação propagada pela Rússia. Vamos dar um zoom aqui. Moscou e a desinformação na crise do coronavírus. Relatório da União Europeia enumera dezenas de casos de notícias falsas de origem russa sobre a Covid-19. Tática para confundir a opinião pública segue no mesmo modelo usado pela União Soviética
é o que eu estou falando para vocês, na época da Guerra Fria. Ou seja, pessoal, isso na minha opinião, isso que eu falo, é essa farsa dos protocolos do Sábio de Sião. Esse livro, ou seja, essa farsa, na minha opinião, deveria ser estudada. Não no sentido de ser divulgada como verdade. Pelo contrário, isso não é verdade. Os protocolos do Sábio de Sião é uma grande mentira. São grandiosas mentiras que culminaram na perseguição dos judeus, na perseguição inclusive dos maçons. Certo? Aí a gente vê esse pessoal da teoria da conspiração criando várias conspirações contra os maçons, contra os Estados Unidos, contra Israel. É como eu disse no começo do vídeo, a gente vai cair no mesmo contexto, na mesma tese que foi utilizada na culminação do governo nazista, que foi criada onde? Na antiga União Soviética. Então tudo está interligado, todas essas evidências, todas essas informações, inclusive com esse relatório do FBI, de que a Rússia interferiu nas eleições americanas, e acredito também que interferiu e interfere aqui no Brasil, com o governo Jair Bolsonaro, estão ligadas com essas teses que eu estou passando para vocês, certo? Há muito tempo que eu estou levantando essas teses aqui no canal. Vou repetir para vocês. Relatório da União Europeia enumera dezenas de casos de notícias falsas de origem russa sobre a Covid-19. Ou seja, não é só sobre a Covid-19. As desinformações propagadas pela Rússia e também pela China são de vários setores. Não é só sobre a doença, é sobre política, é sobre o movimento anti-vacina, o movimento anti-maçom, que é também chamado de anti-Illuminati. Todo movimento anti-Illuminati, qualquer canal, qualquer site que você ver utilizando esse nome de anti-Illuminati, é um anti-maçom. Certo? Então isso são evidências de que eles estão usando a mesma tática, a mesma regra que foi criada na União Soviética, que culminou no nazismo e está culminando nas desinformações que a população está acreditando. Tática para confundir opinião pública segue o mesmo modelo usado pela União Soviética na época da Guerra Fria. Qual que foi o modelo usado? Foi o dos protocolos do Sábio de Sião, certo? E o que é utilizado hoje de forma muito bem mascarada são as tais cartas Illuminatis. Ou seja, resumindo, a gente pode chamar de cartas maçônicas, porque é exatamente esse o verdadeiro motivo, Ou seja, Illuminati criar uma fantasia em cima da realidade que são os maçons, ou seja, anti-maçom, certo? Isso é desenvolvido de uma forma muito bem mascarada pelo governo russo. Isso é moderno, certo? Então os agentes russos e até pessoas que acreditam nisso de forma inocente acabam propagando essas teorias da conspiração de uma forma bem modernizada em cima dessas cartas de RPG, se é assim que podemos chamar, de jogo Illuminati. Então quando você visualizar um canal no YouTube, um site, no Facebook e em outras redes sociais com o nome anti-Illuminati, entenda que isso é uma desinformação. Isso é uma forma mascarada que está sendo implementada com o mesmo contexto que foi construído em cima dessa farsa literária dos protocolos de Sião, e as pessoas acreditam nessa mentira.
nessas mentiras, né? Porque são mais de 500 cartas. A gente pega, por exemplo, em cima dessas cartas, as Torres Gêmeas, certo? Que está aqui no conteúdo, nesse conteúdo mentiroso, que propaga a desinformação e teoria da conspiração. A carta das Torres Gêmeas. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2001 lá nos Estados Unidos com as duas Torres Gêmeas, né? O World Trade Center. Foi um ataque terrorista. Só que aí as pessoas utilizaram essas cartas, né, como sendo, entre aspas, proféticas, sendo que na verdade tudo isso foi meticulosamente programado, certo? Tudo isso foi estudado como um plano terrorista, como um plano diabólico para ser executado na vida real. Então as duas torres que está aqui nesse jogo, que se chama Illuminati, Nova Ordem Mundial, a gente volta lá no início. Lembra que eu falei da tal Nova Ordem Mundial, né, que os tais teóricos da conspiração querem acusar os Estados Unidos e Israel de serem os protagonistas, digamos assim, o ser diabólico que vai trazer o anticristo para o mundo. São os Estados Unidos e Israel? A gente cai no antissemitismo que existe dentro dessa farsa literária que culminou na criação do governo nazista. Só que ela foi criada pela União Soviética. Então esse jogo, ela mascara as mesmas regras que existem dentro dos protocolos de Sião. Certo? Estou só usando aqui um exemplo das Torres Gêmeas. Existem vários outros exemplos em que os teóricos da conspiração usam, por exemplo, né, as Torres Gêmeas para acusar o governo americano de ataque à falsa bandeira, de ataque à falsa bandeira. Ou seja, que todo esse ataque às Torres Gêmeas foram organizadas pelo próprio governo americano. Isso é uma grande mentira. Já está mais do que provado que foram terroristas lá do Oriente Médio. Se é que realmente foram do Oriente Médio. Isso se não foram pessoas, né? Aqui coloco uma opinião minha. Se é que não foram pessoas contratadas pelo governo russo, né, para propagarem esse ato terrorista contra os Estados Unidos. Porque na verdade quem quer ser o líder dessa nova ordem mundial é a Rússia. A Rússia que está interagindo nesse papel de nova ordem mundial, não os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz um papel na nova ordem mundial de trazer a democracia e a paz para o mundo. A Rússia, pelo que nós estamos vendo, diante de várias evidências, né, ela está fazendo o papel do diabo, ela está fazendo o papel do anticristo. E na minha opinião, em relação a essas teses que eu já venho apresentando aqui no canal, essas cartas Illuminatis são, na minha opinião, foram criadas pelo governo russo em cima das mesmas ideias que eles criaram há mais de 100 anos lá no passado. Que é o livro, né, A Farsa dos Protocolos dos Sábios de Sião. Então o Biden ele está no caminho certo, diante desta informação. E o FBI está apresentando um relatório que com certeza o Joe Biden não vai ficar quieto, certo? E vai trazer consequências para o Bolsonaro também. O Bolsonaro não vai aguentar. Diante dessas mentiras, de todas essas mentiras que o Bolsonaro vem propagando, né, desinformações, o Bolsonaro não vai aguentar e ele tem que ser impedido o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Espero ter trazido um pouco de luz diante dessas informações que eu trouxe para vocês. Aguardo todos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, deixe os comentários ponderados logo abaixo do vídeo.